Bom dia! Hoje vamos estudar sobre a escassez de chuva no sertão e um pouco sobre o Rio São Francisco. Bem, basicamente a gente vai estudar um pouquinho sobre o Rio São Francisco, sobre a questão da barreira orográfica, que é justamente essa barreira natural que faz com que ocorra a escassez de chuva no sertão. Vamos estudar um pouquinho sobre a Caatinga e vamos entender a importância, do Rio São Francisco para o Nordeste e entender que a variação pluviométrica do Nordeste também está relacionada com o relevo, ou seja, a distribuição de chuva no Nordeste, principalmente no sertão, ele está relacionado com a formação do relevo, como a gente pode observar nessa imagem aqui. É devido a um fator natural que faz com que não ocorra tantas chuvas no sertão nordestino. Com relação à questão da chuva orográfica, que é justamente essa chuva que é uma chuva que provoca, por condições do relevo. Ocorre quando uma massa de ar carregada de umidade ao encontrar uma elevação do relevo, como uma montanha, um planalto ou outra forma, faz com que o ar quente seja empurrado para cima. Com isso, a temperatura, tem uma queda e ocorre a condensação. E aí que a gente entende, ocorre a chuva desse lado e do outro lado não ocorre tanta chuva. Então, essa chuva orográfica, ela vai ser responsável justamente por essa questão da distribuição de chuva no Nordeste, principalmente na área do sertão. A gente entende que o Planalto da Borborema, essa forma de relevo, que vai ser fundamental para que não ocorra uma distribuição de chuva. E aí a gente entende que essa barreira natural, ela faz com que as massas de ar carregada de umidade vinda do oceano seja barrada nessa área aqui e, portanto, chove mais nessa parte e não chove tanto nessa parte, que é o caso justamente do sertão nordestino. E aí a gente entende, principalmente nessa imagem, devido ao Planalto da Borborema, que está localizado à parte leste, é devido a essa escultura, devido a essa formação geológica, que impede com que as chuvas passem para esse lado. Ou seja, a chuva, a massa de ar provocada pelo oceano é barrada nessa parte e faz com que não ocorra chuva desse lado, como a gente pode observar. Desse lado tem os ventos úmidos, a questão das massas de ar, e a gente observa que aqui, ao tentar subir, a massa de ar já vai perdendo as suas características e apresentando ventos secos. Bem, é justamente devido a esse fator, conhecido como barreira orográfica ou forma de relevo, que faz com que ocorra justamente a seca no sertão nordestino. E em virtude disso, a gente pode observar justamente essas imagens, a questão do solo rachado, a questão da vegetação a caatinga, que é uma vegetação predominante no sertão nordestino. A seca ela vai provocar vários impactos nas questões sociais, nas questões econômicas, vai fazer com que as pessoas migrem dessa região para outra região em busca de melhores condições de vida. Então, a seca ela é um fator natural que contribui, drasticamente na vida da sociedade. Ou seja, não só da sociedade, como no meio ambiente. As pessoas que vivem principalmente na área do sertão, elas são prejudicadas devido ao período de seca, Mas isso não quer dizer que é constantemente essa seca. Ora tem um período de seca e ora tem um período no qual ocorre as chuvas, ocorre a plantação. A gente tem que ter essa visão. Quanto à questão da hidrografia no Nordeste, que é a parte da questão voltada para a água, a gente entende que os rios são temporários, mas o Rio São Francisco ele é o único perene, ou seja, ele é o único que não seca ao longo do ano, e ele atravessa justamente o sertão nordestino. É um rio de planalto, um rio bom para irrigação, um rio bom para o transporte,
um rio bom para a pesca e para a produção justamente de energia. Só que devido às ações do ser humano, esse rio ele vem sofrendo com assoreamento, com desmatamento próximo à área do rio, principalmente pela retirada da mata ciliar. Então a gente observa que o Rio São Francisco é um rio de grande potência, né, voltada tanto para a questão econômica, porque é um rio que faz com que aconteça a agricultura, é um rio que serve para transportar mercadorias, é um rio que fornece peixe para a sociedade e é um rio que produz justamente energia elétrica. E aí a gente observa algumas características, né? Esse rio, ele nasce na Serra da Canastra, né? E aí ele passa por outros estados. Ou seja, é um rio que nasce justamente ali em Minas Gerais. E ele vai passar por Pernambuco, vai passar por Sergipe, pela Bahia e por Alagoas. Ele vai atravessar justamente, né, o estado da Bahia, chegando ao estado de Pernambuco. É justamente devido à importância desse rio que ocorre as agriculturas comerciais e de subsistência. O Rio São Francisco, ele permite, devido à sua quantidade de água, fazer com que ocorra uma agricultura comercial. E aí a gente observa que o Rio São Francisco ele também é conhecido como o Velho Chico. E ele tem uma importância muito voltada para a questão econômica, como eu disse para vocês, para a questão social, para a questão cultural. É justamente nesse lugar que as pessoas, né, produzem suas atividades, né? A gente observa que foi um rio até tema de novela, né? Mostrando na sua potencialidade, né? Do Rio São Francisco. Aí a gente pode observar duas imagens, né, lindas do Rio São Francisco. E aí a gente entende que, devido à ação do ser humano, esse rio ele vem sofrendo uma degradação, ou seja, devido ao mar, como é que eu posso dizer? Devido ao descaso e devido à irresponsabilidade do ser humano, ele vem sofrendo com uma ação de mineradoras, de agrotóxico, de poluição hídrica, né? Todas essas atividades são prejudiciais para o rio. E isso vai contribuir justamente, né, na poluição do rio e trazendo prejuízos sociais e econômicos para a sociedade. Aí a gente observa que, devido ao desmatamento, o assoreamento, ou seja, ao retirar a mata ciliar, é muito comum que a areia que está próxima ao rio seja voltado, né, justamente como um depósito dentro do rio. Isso vai prejudicar justamente para o transporte no rio, né? E aí a gente entende que vai diminuindo, o assoreamento ele vai diminuindo o volume de água e aumentando o nível de areia e vai prejudicar principalmente na navegação. Ou seja, essas atividades que os seres humanos eles fazem, né, como a indústria, como depositar esgoto no rio, são atividades que futuramente, né, vai trazer problemas ambientais. E com relação para um meio de conscientização a respeito do rio, né, eu trouxe esse texto que fala justamente sobre problemas que o ser humano pode ocasionar no meio ambiente relacionado à água. É um cordel, né, que fala justamente sobre a falta de água no mundo, que é de João Batista. Bem, o cordel diz o seguinte: de novo, bem realista, a ONU vem alertar que na África e na China a água pode faltar. E conforme este argumento, não tendo planejamento, muita gente vai dançar. Sonho um Brasil de água limpa e vida cheia de moral, vencendo a poluição e qualquer um temporal. Se o mundo água faltar,
vamos daqui sustentar a demanda mundial e vamos exportar água em garrafões ou barril, com a marca registrada de Água Made in Brasil, para ditadores malvados, nem tendo euro ou trocados, não vendo nenhum tio. Recuperar as nossas águas é o nosso grande dever. E convido a juventude para lutar e vencer. E se alguém quiser mais água, seja China ou Nicarágua, temos para dar e para vender. E não se deve estranhar se a escassez do produto leva a potência estrangeira à construção do aqueduto, até por baixo do mar, a fim de aqui levar água a mais para o seu reduto. Temos de ser otimista em qualquer situação. Só queremos que alguém nos indique a direção. Faça um cordel bem bonito, ilustrado e bem escrito e mostre à população, pois o nosso caso é dramático. Não dá para se brincar. A falta de água no mundo é coisa de arrepiar. E se não houver uma ação, até em nossa nação a água pode faltar. Bem, esse cordel é justamente voltado, né? A gente acabou de estudar um pouquinho sobre a questão do Rio São Francisco e as atividades que os seres humanos vêm causando. Então, esse cordel, ele contempla a nossa aula sobre a questão da água. Bem, eu espero que vocês gostem da aula. Façam as leituras das páginas 183 a 187 para fortalecer o conhecimento. As atividades são fazer um breve resumo sobre as páginas 183 a 187, né? De 10 a 20 linhas, vocês vão colocar o que vocês acharam mais interessante, né? Que o livro traz. E fazer uma leitura das páginas 184 e 185 sobre o fenômeno das secas e a caatinga na Mata Branca. Ou seja, vocês vão escrever o que vocês entenderam a respeito desses dois textos e, por fim, escrever um texto sobre a escassez da chuva no sertão. Eu espero que vocês gostem da aula. Boa aula e até a próxima semana.